Mas vamos falar agora. Ô Michel, 32 jogos e o Vasco só conseguiu ganhar 2 do Flamengo, cara. Você assistiu o jogo ontem? Olha, eu vou dizer, cara. O jogo eu vi os melhores. Eu assisti o jogo ontem. Os 15 primeiros minutos o Vasco foi melhor. Tá, mas o Vasco há muito tempo não tem time pra bater o time do Flamengo. Agora, Michel, por que tem tanto jogador machucado ontem com lesão muscular, hein? Parece uma informação hoje aí. O Wesley saiu, né? E o Bruno Henrique, acho que não joga a final, hein? Bruno Henrique saiu machucado, Felipe Coutinho saiu machucado, o Wesley saiu machucado. Teve mais um que saiu machucado agora que eu esqueci. Todo mundo também, com lesão muscular. Esse Luiz Araújo joga bola, hein? Joga. Eu joguei com ele no São Paulo. Era meio complicado. O Pitão também, que espanada que ele deu ali. Era meio complicado no começo. Em que sentido? Não, qualidade monstra. Mas, durante o treino, ficava o tempo todo aqui preocupado com a manga, com o calção. Eu falava, amigão, vamos treinar, vamos jogar. Mas hoje, graças a Deus, acho que ele aprendeu, porque sempre teve qualidade. Tanto que foi. Ele meteu pra você falar, quem que é você pra me cobrar, Estelinha? Não. É pro bem dele, pô. É pro bem dele. Se quiser escutar, escuta. Se não quiser. Quem foi o jogador que você mandou você passear? O Luiz Araújo, quando estava no São Paulo, você está dizendo que era malinha? Não digo malinha, mas às vezes se preocupava mais com o visual até em treinamento do que outra coisa. Mas no Flamengo tá jogando muito. Não, mas sempre teve qualidade, por isso, porque... Mas sempre... Tem um jogador mais perna que você já deu conselho, o cara andou por você assim? Cara, essa nova geração entra aqui e sai aqui, então assim, às vezes você acaba ainda insistindo em querer falar, mas a molecada, ela... Mas quando você falava isso pro Luiz Araújo no São Paulo, ele falava o que? Cara, eu acho que ele escuta. Não, sempre me respeitou. Não tô falando que era malinha. Era algo que ele tinha desde a base. E acho que lá na base não falavam nada, a gente no profissional, a gente cobrava ele um pouquinho, mas ele respeitava. Mas o que ele tá jogando de bola no Flamengo é brincadeira, ele respeitava. E entrou ontem, meteu caixa. Meteu um golaço. Não, muito bom jogador. Tanto que, foi pra França, teve uma boa passagem no Lille, depois foi pros Estados Unidos. O Flamengo hoje é o time com o melhor futebol jogado no Brasil ou o Atlético Mineiro? Ou o Palmeiras? Flamengo. Não, Flamengo, pra mim. Flamengo disparado. O pós-Jorge Jesus é o melhor treinador que o Flamengo teve, é o Felipe Luiz? Com certeza, os números mostram isso. Disparado. Os números mostram isso. Ele pegou um trabalho do Tite, que ficou lá quase um ano, só fazendo besteira. Em 2 meses ele já arrumou o Flamengo. Imagina ele pegando o Flamengo numa pré-temporada, enfim. E até a torcida do Vasco cobrava comigo, quando você tinha me perguntado no Arena SBT, a respeito da desclassificação do Botafogo. Eu falei, feliz é o torcedor do Botafogo, que já caiu agora, não vai pegar no mata-mata o Flamengo e não vai passar vergonha. E é fato, porque o Flamengo no Rio hoje, Benji, ele tá sobrando. Aí vão falar, mas o Campeonato Carioca é fraco. Mas a maioria dos estaduais são fracos também. Por mais que o Paulista seja um pouquinho melhor, mas a gente viu quando os times grandes começam a se ajeitar, não passou nenhum time pequeno, ou time de interior, aí como prefira. Flamengo hoje é o melhor futebol do Brasil, fato. Mas eu acho que o campeonato pode ser fraco, mas você ainda joga contra Fluminense, sim, o próprio Vasco que não vence há muito tempo. Então, assim, eu acho que... Não é pegar no pé, gente. Eu tenho visto alguns jogos do Vasco. Gente, mas tecnicamente o time do Vasco... Ontem no Maracanã, o Maracanã estava lotado. A parte da torcida do Vasco estava vazia. O torcedor do Vasco... O Vasco já não foi no primeiro jogo, Benji. Acho que tinha menos de 10 mil. Porque o torcedor do Vasco, ele tá vendo que não dá, cara. Não dá. Não dá. Não é que não dá só contra o Flamengo. Gente, o time do Vasco, ele é muito, muito, muito limitado, cara. Limitado. Esse time não é... Esse time do jeito que tá hoje... ele entra o Brasileirão para não cair, mano. Ou entra com outro objetivo. Não, eu acho que o objetivo E o torcedor é ciente disso, cara. Ontem ele nem foi ao Maracanã, tinha muito pouco. E ontem, Benji, até apesar do Vasco ter aberto o placar ali, mas eu não acho que o Flamengo estava tão inferior nesses 15 primeiros minutos. Teve uma boa chance com o Varela ali também. Tinha sido até uma das chances mais perigosas antes mesmo do gol do Vasco. E, cara, quando o Flamengo... É complicado, Michel, porque o Flamengo, mesmo tomando um gol do Vasco,
ele ainda tinha aquela vantagem, porque ele jogava pelo empate, então no agregado estava 2-2. Mas, cara, o Flamengo, ele não desmorona psicologicamente. Ele continua com o mesmo estilo de jogo, tocando a bola, procurando espaços, criando jogadas, e tá tranquilo, ele sabe o que ele tá fazendo em campo, mesmo com o placar adverso. Tanto que não demorou muito, Benjo, o Flamengo conseguiu empatar. E quando o Flamengo empata, Benjo, o Vasco entra em parafuso. Não demorou muito para o Flamengo depois também fazer o 2-1. Porque é um time que trabalha a bola e sabe o que está fazendo, cara. Então, Edinho, é complicado, cara. Vai virar meme? Vou falar uma parada para vocês. É o próximo treinador da seleção brasileira, o Felipe Luiz. E vou te falar por quê. Porque ele consegue unir o útil ao agradável do que todo mundo pede. Ele é brasileiro? É. Mas futebolisticamente ele é europeu. Ele saiu daqui novo, né? Muita gente nem lembrava, quando o Flamengo trouxe ele, nem lembrava do Felipe Luiz. Então a educação... Calma. Não, muita gente não lembrava dele. Não é todo mundo que acompanha futebol europeu. Não, pô, mas o Felipe Luiz, por anos e anos, defendeu a seleção brasileira, pô. Pelo amor de Deus. Mas muita gente não lembra de ver ele jogar. Isso acontece muito. Gente, não é todo mundo que gosta de futebol aqui que acompanha o que acontece lá fora. Pô, que não acompanha o Campeonato Espanhol, um Atlético de Madrid? Não, Michel, muita gente não acompanha, é loucura, cara. Pô. Muita gente não acompanha. Não. Ele fez uma baita carreira de sucesso na Europa, não é isso que eu estou falando. Mas pro grande público no Brasil, não acompanha. Pô, mas o cara joga no Atlético de Madrid, sai do Atlético de Madrid e vai pro Chelsea. Do Chelsea volta pro Atlético de Madrid. Michel, se não lembrar, eu não gosto de futebol. Você jogou futebol, você acompanha. Não é todo mundo que acompanha futebol europeu. É a mesma coisa hoje. Hoje você pega a seleção brasileira, tem muitos jogadores aí que o grande público não faz a menor ideia de quem é. Não, mas... É normal, isso não é uma crítica ao Felipe Luiz. Felipe Luiz fez uma carreira absurda na Europa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí ele veio para cá, jogou bola naquele timaço do Flamengo, ok, virou treinador. Então ele é brasileiro com uma cultura futebolística europeia. Mas eu vou então ele une o útil ao agradável. É um cara preparado, é um cara inteligente, tem um perfil que todo mundo gosta, está fazendo o time do Flamengo jogar pra caramba. Pode anotar. Será o próximo treinador da seleção brasileira. Pode anotar, Felipe Luiz. De você nesse ponto, Benjo, sabe por quê? Eu acho que o Dorival ele não tem vida longa na seleção. Eu acho que o Dorival, mais cedo ou mais tarde... Eu já acredito que ele não será o técnico para a próxima Copa, mas enfim, independente disso, eu acho que o Dorival ele não tem um trajeto tão longo agora na seleção. Mas se acontecer, por exemplo, o Dorival não continuar na seleção hoje, vamos supor, ele cai nas próximas rodadas de eliminatórias, enfim, ou até o final do ano. Eu sou o Felipe Luiz, eu não pego a CBF agora não. Não pega o cargo de treinador da seleção. Não que ele não tenha competência para isso. Está mostrando que é um técnico muito promissor, é um cara inteligente, é um cara que tem essa cultura tática do futebol europeu, jogou muito tempo lá e está colocando isso em prática aqui dentro do Brasil também. Só que hoje, eu acho que é mais interessante para a carreira do Felipe Luiz continuar no Flamengo, que é um time que está estruturado, é um time que ele tem uma idolatria por parte da torcida e está mostrando competência no que ele tem feito. Pegar a CBF hoje, Benja, o cargo de técnico da seleção, cara, numa CBF que é uma zona, é uma entidade que não dá um respaldo para o treinador, fica indo muito na onda do oba-oba, dependendo, aí ele pega uma seleção que está sendo remontada, inclusive até em termos de safra, estamos num período de entre-safra, não temos um grande Neymar hoje voando dentro da seleção brasileira. Temos o Neymar. Então, temos, mas não é aquele Neymar de outros tempos, é isso que eu estou falando. Então, nesse ponto... Calma que ele está se preparando, que hoje à tarde tem. Não, ele pode virar, mas, por exemplo, hoje, Benja, não tem. Então, acho que hoje, para o Felipe Luiz, é muito melhor ele criar, talvez, aí um lastro dentro do Flamengo, ser um técnico vitorioso dentro do Flamengo, que é um time que está dando um respaldo para ele, que ele não terá dentro da CBF. Para ele, eu acho que é mais interessante hoje criar história no Flamengo do que cobiçar um técnico, um cargo de técnico da seleção. Eu não falei que ele vai ser técnico segunda-feira que vem. Eu tô falando que não, mas por exemplo, se cai o Dorival agora, você acha que já vão chamar ele? Eu acho que sim. Eu acho que no futuro ele tem tudo para ser, mas eu acho que a princípio eu não iria, não. Para mim, o Felipe Luiz será o próximo treinador da seleção brasileira por essas coisas que eu te falei. Não, peraí, desculpa. O próximo? O próximo. Quando, eu já não sei. Porque, de novo, ele é brasileiro. Quando o Dorival cai, ele é o único treinador que nós temos hoje que é brasileiro, mas que foi totalmente criado no futebol europeu. Ou seja, ele tem a mentalidade... Eu peço um treinador europeu. Eu falo, tem que ter um treinador gringo, tem que ter um treinador gringo.
Muita gente se sente ofendida porque, a seleção penta, não pode ter um gringo, tem que ter um brasileiro. O Felipe Luiz é um brasileiro / gringo. Ele é brasileiro, nasceu aqui e futebolisticamente criado na Europa. E só ajustando mais uma coisa, o Felipe Luiz, para quem conhece sabe, ele não caiu ali de paraquedas. Ele se preparou. Ele se preparou, mas há muito tempo. O desejo dele sempre foi, ele sempre falou. A gente até durante a Copa do Mundo conversou mesmo quando muito. ele estava jogando. Mesmo tipo o Guardiola. O mesmo, Guardiola é o tanto cara que quando durante tava a última Copa do Mundo a gente conversava diariamente. A gente tava passou muito tempo junto trabalhando. E ele sempre falava, cara, o meu desejo é treinar, eu gosto disso, eu desejo. Hoje, naquele período, ele já falava, eu já sinto vontade de parar. Como jogador. Eu já não sabia, tá vendo? Não, então, tipo, ele jogando, ele falava, cara, eu já sinto o desejo de passar essa etapa de jogador e para treinador. Só que, lógico, inteligentíssimo, eu falei, cara, mas eu preciso me preparar. E mesmo jogando, se preparou, parou de jogar. Aí, com o tempo, foi se preparando ainda mais. O Flamengo abriu as portas para ele trabalhar dentro da base do clube e viu o potencial nele, tanto que hoje ele é o treinador. Mas você trocaria, se você fosse Felipe Luiz, hoje, técnico do Flamengo, tendo a possibilidade de construir uma história ali? Não, eu já sei a sua resposta, mas eu, antes de mais nada, perguntar para o Michel. Mas entendi. Construindo esse cenário, por exemplo, você técnico do Flamengo, um clube que gosta muito de você, uma torcida que te idolatra, você tem hoje um dos melhores elencos do Brasil para trabalhar e tem uma estrutura boa. Tendo essa oportunidade de dar uma continuidade no clube e fazer história como treinador dentro do Flamengo, se pinta um convite de uma CBF, Michel, quer virar técnico da seleção brasileira? Chegou a tua hora? Você faz o quê? Não, eu acho que assim, por ele iria, porque ele confia muito no potencial dele e sabe do que ele pode, tanto como ele pode fazer dentro do Flamengo como na seleção. Mas talvez pela CBF não iria. Aí é outro problema. Eu iria. Não, mas